Olha só, sustentabilidade e acessibilidade são dois conceitos que foi o que eu falei no começo, né? São urgentes e importantes, mas que todo mundo acha que pode deixar para lá. Quando a gente fala de acessibilidade, principalmente a pessoa só se liga quando precisa dela. Quando Sim. adoece, quando engravida, quando se acidenta ou quando envelhece, enfim. Sustentabilidade também a gente só se atenta quando está passando no noticiário, por exemplo, aconteceu não sei o quê na Amazônia, a gente não se Que passa atenta. toda hora agora, né? Todo dia. Minha atualização não é Exato. só isso. Acho que tem muito tempo que eu estou ouvindo falar de sustentabilidade, mas não com esse viés que a gente traz aqui para a sustentabilidade doméstica, que também, eu estou falando no começo, são números alarmantes que a gente precisa entender a nossa responsabilidade diante disso, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, qual é o alerta que você daria para as pessoas, né, assim, para que elas entendessem que essas questões são urgentes e necessárias? A sustentabilidade, do mesmo jeito que a gente fala da acessibilidade, é um conceito sistêmico, é um conceito de cidadania, é um conceito de olhar para dentro, de empatia com o outro, né, de democracia, que todo mundo tem os mesmos direitos, independente se tem uma deficiência ou não. Então, é do mesmo jeito que a sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito sistêmico que envolve várias dimensões, que a gente não tem que pensar só, eu preciso ser sustentável porque a água está acabando, porque a Amazônia está acabando. Não, eu preciso ser sustentável porque sem água eu não sobrevivo. Sem a Amazônia não tem chuva, tem nuvem de como é tempestade de poeira na minha cidade porque está lá desmatando. Ou porque agora o preço das coisas estão subindo por causa da crise climática, por causa da crise hídrica. Então, é pensar na sustentabilidade como a sua sobrevivência. E pensar na acessibilidade, na inclusão, como forma de cidadania. A gente está dentro de uma, a gente ainda se considera, né, pessoas civilizadas, né? Quando a gente vai Ainda. ainda, né? Quando a gente vai para às vezes uma comunidade tradicional ou quando vai para uma comunidade que as pessoas às vezes não têm tanta instrução educacional, às vezes eles podem parecer os selvagens e a gente o civilizado. Mas até que ponto eu estou sendo civilizada e eles lá são selvagens? Às vezes eles têm muito mais a ensinar a gente do que, né, a gente a eles. Então, é pensar que a sustentabilidade ela não é uma questão de querer ou não, é uma questão de sobrevivência. Se você pensa nos seus filhos, nos seus netos, como eles vão viver, você tem que começar a pensar agora. Sustentabilidade não é para o futuro, já está virando coisa do passado. É urgente, no mesmo jeito. Quando a gente fala inclusão, seja ligado à raça, né, à deficiência, a gênero, a opção sexual, a gente está falando de seres humanos. Quando a gente olha isso para a biologia, isso é muito fácil para a gente entender, entendeu? Pode até, assim, na biologia ter alguém questionar, mas na biologia, botando lá a lei de Darwin lá, sobrevive os mais fortes. Então, a pessoa com deficiência, ela estaria sendo prejudicada. Mas aí, quando a gente vai para um sistema humano, isso aí ele consegue transpor, porque Darwin, muita gente não sabe, ele tem também a teoria do darwinismo social, que é relacionado a essa empatia, a solidariedade. Então, uma palavra que fala muito do darwinismo social é solidariedade. A gente estuda, vê muito falando sobre o darwinismo somente a lei dos mais fortes. Não, a lei dos mais fortes que também é solidário com aqueles que são mais fracos ou que têm alguma deficiência. Então, quando a gente está falando nesse sistema humano que a gente vive, a gente tem que pensar como uma rede, como uma teia, né? Que todo mundo, se você tem uma deficiência aqui, o outro ali supre, ou aquele ali te dá a mão para que essa teia ela seja forte. Se a gente começa a ficar fragmentando tudo, criando, cortando as conexões entre as pessoas, entre a civilidade, entre a empatia, bom, não sei de onde a gente vai parar, não, porque hoje a gente vive assim um momento de bipolaridade, um momento de raiva, um momento das pessoas julgarem, apontarem, e assim Está exaustivo. tá exaustivo, e você vê como se as pessoas parecem que não são mais humanas, Sim. né? Não são mais, então elas estão ali para julgar, elas estão ali para botar o dedo na cara. Então, eu fico imaginando a gente que não tem nenhuma deficiência, a gente sofre, eu fico imaginando as pessoas que não têm que tem, né, uma deficiência, como é mais difícil, porque além do julgamento do modelo de perfeição, ainda tem um julgamento, né, por outras questões também, políticas, né, profissionais e outros.
Então, essa relacionada à inclusão é uma questão de civilidade mesmo, e de empatia e solidariedade. E assim, são dois conceitos que acho que foram muito prejudicados nesses últimos tempos aí, foram exatamente É. sustentabilidade e acessibilidade, que foram deixados para depois, e a gente foi vendo que se você não começar a falar sobre isso, a entender a importância disso, os profissionais também não vão entender a importância disso. Então, assim, a gente está vendo profissionais que não estão vendo, por exemplo, a pessoa com deficiência, a importância que ela tem, né? O que ela significa e o que ela vai representar para as futuras gerações. Porque quando a gente convive com a diversidade, a gente aprende muito o tempo todo. Né? Nossa, demais. Mesma coisa se você falar de conceito de sustentabilidade. É o que você falou, é sobrevivência, não tem como deixar para depois. Então, assim, trabalhos como os nossos são extremamente importantes para que a gente trabalhe realmente essa conscientização. Porque é a partir daí que a gente vai fazer a mudança que a gente quer, assim, conscientizando. É cansativo, é exaustivo, e a gente está exatamente como você falou no começo, assim, meio cansada de ter que ir fazendo o que está sendo pedido. Infelizmente não vai dar, mas vou continuar fazendo da maneira que eu posso para conscientizar profissionais de que conceitos como esse são urgentes e a gente não pode deixar de falar, né?